Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu tô aqui para começar um novo quadro aqui no meu canal que eu vou trazer algumas noções para vocês além de somente ali a parte dos investimentos, além de somente as ações que você deve investir, as ações que eu invisto e o porquê disso tudo. Hoje a gente vai falar um passo atrás disso. Como você faz para economizar o seu dinheiro, para aí sim conseguir ter dinheiro para investir nas ações, para investir o seu dinheiro e, claro, ganhar mais ali no longo prazo. Essa ideia de vídeo, tá? Ela surgiu lá no meu Instagram, como eu sempre tenho comentado aqui com vocês, porque muita gente, eu até entendo isso, eu até acho justo, muita gente não tem dinheiro para economizar ou não consegue economizar a grana que ganha do seu salário. E esse é um ponto super importante quando você está pensando em investir. Não adianta nada você querer investir ou até colocar o seu dinheiro na bolsa se você vai precisar desse dinheiro para, por exemplo, pagar alguma conta ou pagar alguma dívida que muita gente tem endividado e tem dívidas para pagar. Então a gente tem que sempre dar um passo atrás, eu sempre costumo falar isso com o pessoal aqui do canal. Você tem que sempre primeiro se planejar, estar certo de tudo, para aí sim conseguir de fato investir da forma certa. Muita gente também acaba desistindo dos investimentos justamente porque não consegue se planejar direito, acaba colocando dinheiro, por exemplo, na renda variável e acaba precisando desse dinheiro na semana seguinte. E aí, normalmente, né, a gente sabe que o mercado é volátil, o mercado ele flutua, então ele vai para cima, vai para baixo. E aí, quando essas pessoas não têm essa noção, não se planejaram direito, elas acabam tendo que vender, por exemplo, aquelas suas ações e realizam, em alguns momentos, né, em alguns casos, o prejuízo. Então, para que você não passe por todos esses problemas, eu quero vir aqui te explicar hoje algumas dicas, tá, que eu usei e que eu uso até hoje em dia para conseguir economizar o meu dinheiro. E a partir disso, óbvio, eu consegui investir cada vez mais. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, pessoal, dá uma olhada aqui na minha tela então. Como fazer para economizar o seu dinheiro? Esse é um ponto muito importante, tenho certeza que todo mundo quer fazer isso, beleza? Nossa primeira dica é o seguinte, parece básico, mas muita gente nem faz. Entender exatamente quais são os seus gastos. Se você não sabe do que você está gastando seu dinheiro ou aonde você está alocando aquele seu salário que você ganha, cara, com certeza você vai ter algum problema ali em algum momento de gastar mais do que você ganha. E aí que está o grande problema da população brasileira e de muita gente, não só do Brasil, tá, mas também do mundo afora. As pessoas ganham um salário e quando vão ver no final do mês, elas gastaram mais do que elas receberam. E aí acaba se endividando e acaba entrando naquela bola de neve gigantesca que é muito difícil de sair. E o ruim das dívidas também é que não só você fica devendo, mas conforme você continua devendo, aquele montante vai aumentando, porque você vai pagando os juros. E a gente sabe que os juros das dívidas são bastante altos e isso complica muito. Então responda algumas perguntas, tá? Quando você vai tentar entender os seus gastos. Quais são os meus custos fixos? Ou seja, quais são aqueles gastos que todo mês eu preciso pagar, independente do que está acontecendo, por exemplo. Então, por exemplo, um custo de aluguel. Aluguel é um custo fixo, você precisa pagar, senão você não tem onde morar. A água, a sua internet, a sua luz. Quais são os seus maiores custos? É legal que você tenha essa noção, porque você vai conseguir entender a porcentagem do seu salário, vamos dizer assim, ou da renda que você ganha ali, que está sendo direcionada só para pagar determinada conta. Então, por exemplo, tem gente que acaba tendo um custo só na vida dela que é compatível a 20, 30% do salário. Isso talvez seja muito. Então, se você tem essa noção, você começa a saber e fala assim, olha, como eu já tenho grande parte do meu salário atrelado a apenas um custo só, eu não posso começar a gastar mais, porque senão eu não vou ter dinheiro para viver. E aí é onde muitas pessoas também acabam reclamando. Elas falam, pô, eu trabalho para pagar minhas contas, eu não tenho dinheiro para fazer mais nada. E aqui que dá o grande pulo do gato. Se você se planeja, sabe exatamente o que você ganha, quais são os seus custos, você consegue entender os custos essenciais e os custos, ou gastos também chamados aqui, supérfluos. Ou seja, quando você separa essas duas coisas, você consegue começar a cortar custos supérfluos, ou seja, aquilo que você não precisa necessariamente gastar para conseguir economizar. E aí, à medida que você vai economizando, depois você consegue acabar, assim, voltando a ter alguns gastos supérfluos que você queira ter em determinados momentos. Então, quando você responde essas perguntas aqui, tá, você já consegue separar o essencial do supérfluo, beleza? E é importante que isso exista. Muita gente, também aqui falando exemplo real, tá? Você acaba sem essa separação total aí dos seus custos, você fala, ah, tenho esse bolo, por exemplo, de dinheiro para pagar. E aí o que acontece? Você acaba pagando algo que não é essencial e não consegue pagar algo essencial. E você acaba perdendo, vamos dizer assim, não pagando a internet, por exemplo. Ou não pagando a luz, e aí você fica sem luz. Então isso é muito importante que você tenha essa separação para não acabar entrando em mais problemas. E aí muita gente fica falando que é besteira, que não precisa planejar os gastos, que tá tudo na cabeça e não está, cara. Pegue uma folha de papel e anote, é super simples. A segunda dica é dar um passo para trás para dar dois para frente. O que
que isso significa, tá? Muita gente hoje em dia se endivida, ou seja, pega a dívida para conseguir viver uma vida de luxo, vamos dizer assim, no presente, que você só conseguiria no futuro. Então vamos dar um exemplo básico aqui. Muita gente quer ter um carro. Às vezes você não precisa ter um carro, mas a pessoa gosta de ter o carro, quer ter um carro foda, um carro muito legal, um carro de luxo. Se endivida no banco, pega lá e tem o carro. Só que o que acontece? Essa pessoa, na verdade, vai começar a viver para pagar aquele carro que ela não conseguiria comprar agora e que ela conseguiria no futuro se não tivesse comprado. E aí ela pode entrar nessa bola de neve do endividamento. Ou seja, porque ela tentou dar um passo muito grande, vamos dizer assim, no presente, ela acabou se endividando e aí o futuro dela foi prejudicado. Então, cara, eu até coloquei essa frase aqui, muitos querem parecer ricos. E essa não é a melhor estratégia. Se você quer se tornar rico, você precisa entender que essa questão da riqueza, que essa questão da acumulação de patrimônio, de dinheiro, ela vem ao longo do tempo. E se você der um passo maior do que as suas pernas, vamos dizer assim, você pode acabar caindo no chão e quebrando a cara. Então não tem problema que hoje você não consiga comprar, por exemplo, um carro que você queira. Se você estiver focado nos seus objetivos, se você estiver indo atrás das suas metas, no futuro isso virá para você. Então espere as coisas acontecerem. Não tente dar um passo maior que as pernas. Essa é a grande metáfora aqui para resumir tudo. Então dê um passo para trás hoje. Tente ter um padrão de vida um pouco menor, porque aí lá na frente você vai conseguir dar 2 passos e ter um padrão de vida muito melhor. Nossa próxima dica é não agir por impulso. Grande parte das compras, né, todas aquelas coisas que a gente compra quando vai no shopping, quando vai nas lojas, normalmente elas são compras por impulso, ou seja, são compras que você não necessariamente vai precisar daquilo, mas são compras que você vê ali na hora e fala, nossa, que legal, quero comprar isso. E aí é onde está o problema, muita gente acaba comprando, às vezes passando no cartão de crédito, quando vai ver a fatura no final do mês para pagar, não tem dinheiro, ou até tem, mas se pagar o cartão não vai conseguir pagar um boleto, por exemplo. E aí, de novo, volta aquele problema lá do começo. Você não conseguiu planejar os seus gastos. Então, o que eu gosto de fazer, tá? Óbvio que todo mundo compra por impulso. Ninguém é totalmente certo. E às vezes é até legal comprar por impulso. O problema é que você não pode fazer com que isso seja uma regra na sua vida. Então eu gosto de responder essas 3 perguntas para mim mesmo. Quando eu tô, por exemplo, numa loja e vejo alguma coisa legal que eu falo que eu quero comprar. Primeiro eu respondo, né? Eu quero comprar isso? Normalmente eu falo sim. Aí a segunda pergunta é, eu posso comprar isso? E aqui no sentido de, cara, financeiramente falando, eu tenho dinheiro para comprar isso e não me comprometer com o resto das minhas contas ou com o resto do meu mês? Se sim, beleza. Eu preciso comprar isso? Isso vai ser algo que eu vou usar? Que eu vou realmente conseguir gerar valor, por exemplo? Que vai me agregar na minha vida? Se sim, beleza. Se você respondeu essas 3 perguntas e falou sim, pode comprar. Por quê? Porque você não vai ser penalizado financeiramente, tá? Você vai conseguir pagar, você vai usar e você quer. Agora, o problema é se você só responde a primeira. Eu quero? Sim, e esquece das outras. Muita gente só responde, fala que eu quero, vai lá e compra, mas às vezes não consegue e às vezes nem precisa. A nossa quarta dica é definir logo de cara uma porcentagem do seu salário para investimentos. Por quê? Porque a maioria das pessoas ela investe o que sobra. Então depois que as pessoas gastam tudo, compram todas as coisas por impulso, elas vão lá e falam, ah, sobrou um pouquinho, vou investir. Se você faz o caminho inverso, fala assim, olha, logo quando eu receber meu salário, 10% disso vai ser para investimentos, você já sabe que o que sobrou ali é o que você vai usar para pagar os seus custos, as suas despesas. Então isso é interessante, porque você vai criando uma rotina na sua cabeça de sempre começar a investir, sempre ter um dinheiro ali que você vai investir. E aí no final das contas, você vai ganhar também mais dinheiro, porque quanto mais tempo você tem o dinheiro investido, quanto melhor a sua decisão de investimento, você acaba acumulando também mais dinheiro. Então isso é interessante. Óbvio que não dá para você ter um planejamento financeiro do zero, por exemplo, se você não tiver nenhum planejamento, tiver todo endividado, óbvio que talvez não dê para você investir. Mas depois que você entende os seus gastos, vai lá, entende aquela questão de não comprar por impulso e você realmente se planejar, aí sim você vai conseguir logo de cara, tá? Tirar uma porcentagem do seu salário para investimento e aí vai organizar muito mais as suas contas e vai ficar financeiramente muito melhor. E a última forma que eu sempre falo pro pessoal, inclusive já falei isso aqui em outros vídeos, é ter uma renda extra. Melhor forma de você economizar e ter mais dinheiro é manter os seus gastos constantes e ganhar cada vez mais. Quanto mais você ganha e você gasta a mesma coisa, mais dinheiro você tem sobrando. E a renda extra vai possibilitar você de fazer isso. Então você vai ter o seu trabalho, tá? Você vai ter os seus gastos e você vai conseguir ganhar mais dinheiro com outras formas. Como seus gastos vão ser fixos, vão ser o mesmo, né, constantes, estou pensando que você vai fazer isso, né? Eu não quero que você aumente seus gastos proporcionalmente enquanto você aumente suas receitas, quero que você mantenha eles constantes, você vai conseguir ter mais dinheiro. E esse é o nosso próximo vídeo desse quadro aqui que a gente está criando no canal. Então se você gostou, se está querendo esse vídeo, cara, comenta aqui, deixa seu like, eu tenho certeza que você vai curtir muito.
É isso aí, pessoal. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo aqui do canal. É isso aí, valeu, falou, um abraço. Fui.